Agora vamos ver como Darwin explica a mesma característica, o surgimento do pescoço longo das girafas, só que, evidente, com base na seleção natural e no ancestral comum. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a seleção natural nessa característica do pescoço das girafas. Darwin dizia que só sobrevive o indivíduo que é selecionado. Selecionado por quem? Selecionado pelo meio, pelo ambiente que o circunda. Agora, como esse meio seleciona o indivíduo? Através de 3 aspectos. Para que o indivíduo seja selecionado, para que o indivíduo atravesse a seleção natural, sobreviva e, consequentemente, evolua, ele deve atravessar 3 estágios. Ele deve conseguir se alimentar. Se você não come, você morre de fome, entra em extinção. Você deve sobreviver, não seja comido por ninguém. Se você for comido, morreu, entra em extinção. E você deve reproduzir, você tem que passar seus genes adiante. Só cuidado, eu digo genes adiante porque é o que nós conhecemos da biologia hoje. Darwin não fazia ideia do que eram genes. Então, toda vida que falar de genética não é Darwin, é neodarwinismo. Darwin não fala em genes em momento algum. Você tem que reproduzir. Faça bruguelinhos, faça os bruguelinhos para garantir a perpetuação da espécie. Aí fica, professor, se falhar só em um, dá certo ainda, já que eu vou ser bem sucedido no jogo? Não. Falhou em um, extinção. Obrigatoriamente tem que atravessar os 3, afinal de contas. De que adianta reproduzir e sobreviver se você vai morrer de fome? Vai entrar em extinção. De que adianta se alimentar e reproduzir se você vai virar um moço de predadores? Vai entrar em extinção. Então tem que atravessar. E de que adianta se alimentar e sobreviver e não conseguir reproduzir? Vai entrar em extinção. Então tem que atravessar os 3. Então vamos ver como Darwin explica o sucesso evolutivo da girafa de pescoço longo em detrimento da girafa de pescoço curto. Primeiro aspecto, alimentação. O pescoço longo favoreceria a busca por alimentos. Antes de entrar nisso, outro aspecto interessante. Ao passo que Lamarck explicava o surgimento das características pela lei do uso e do desuso, Darwin não explicava o surgimento de característica nenhuma. Darwin partia do pressuposto de que existiam características diferentes dentro da espécie. O meio ambiente selecionaria, por meio da seleção natural, as variáveis melhor adaptadas. Não era assim que funcionaria para Darwin. Então, que fique bem claro essa diferença. Então, para Darwin, já existia girafa de pescoço curto, já existia girafa de pescoço longo, bem diferente de Lamarck. Pescoço curto vira pescoço longo. Aqui não, já existia cada uma. Veja a diferença. E aí, num momento de escassez de alimento, a girafa de pescoço longo tem uma vantagem alimentar sobre a girafa de pescoço curto, uma vez que essa girafa consegue buscar alimento nas copas das árvores mais altas, enquanto as girafas de pescoço curto morrem de fome. Lembra, se falhar em um, vai entrar em extinção. Isso aqui já é mais suficiente para levar a girafa de pescoço curto à extinção e garantir a sobrevivência da girafa de pescoço longo. Mas nós podemos avaliar ainda sobre outro aspecto, né? Então a girafa melhor alimentada sobrevive. Sobre outro aspecto, o aspecto reprodutivo. Já viram como é a reprodução da girafa? O negócio é selvagem. Dá uma olhada aí nessa imagem. Bichos são selvagens mesmo. Os machos ficam aí se estapeando, dando pescoçado no outro, enquanto a fêmea fica lá só de boa. Eu quero o macho mais macho. Quem for mais brabo. E aí ela escolhe o vencedor aqui. O cara que der a pisa bem dada no outro, fizer o outro correr da surra de pescoço, vai ficar com a fêmea. Vai pra putaria, vai pro desmanter, fazer bruguelinho. Então veja, aspecto reprodutivo. Aí imagina uma girafa com o pescoço bem pequenininho. Pra lutar com a girafa de pescoço longo na base da pescoçada, vai levar uma pisa de pescoço grande. E vai entrar em extinção, não vai conseguir reproduzir, porque a fêmea não quer quem leva pisa, ela quer quem dá a pisa, ela quer o macho mais macho. Ok? E, para finalizar, sobrevivência. Cara, só pensa simples. É mais fácil você enxergar um predador se aproximando se você estiver numa posição mais elevada ou numa posição mais baixa. Então a girafa que tinha o pescoço longo, estando numa posição mais elevada, ela enxergava o predador se aproximando e fugia. Ela era a primeira a meter o pé na carreira. Ao passo que as girafas de pescoço curto ficavam lá atrás, sem entender o que estava acontecendo. Quando ia ver o predador já estava muito próximo, não dava tempo de dizer nem ai me lasquei e virava moço. Certo? Então, terceiro aspecto, sobrevivência. Lembra, só precisa falhar em um.
E aí você pode até virar para mim e questionar, professor, foi assim mesmo que aconteceu? Não sei. A verdade é que não sabemos. A beleza da teoria de Darwin é que ela é perfeitamente lógica, perfeitamente adequada à explicação daquilo que observamos hoje. Saber se é verdade ou não, nunca saberemos, a gente não estava lá. Então, quanto a esse aspecto, não dá para ter certeza. Infelizmente, não temos, ok? Justamente por esse motivo eu digo que não se surpreendam se um dia essa teoria findar substituída, já que o próprio Darwin, o objetivo principal dele era provar que a evolução acontece. E propor uma teoria que seria em seguida substituída, né? Mas aí acabou que a teoria está aí até hoje. O segundo aspecto da teoria de Darwin é o ancestral comum. Darwin dizia que os indivíduos eles dividem homologias, órgãos que possuem a mesma origem embrionária. Consequentemente, esses órgãos são formados pelas mesmas estruturas básicas, como você pode ver aqui, o braço de um homem, a pata de um gato, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego, todas são formadas pelos mesmos ossos. Isso porque apresentam a mesma origem embrionária, ou seja, são homologias. E Darwin dizia que as homologias, elas são fruto de um ancestral comum. Você tem aquele ancestral, aquele cara lá atrás no começo da história, de 100 milhões de anos atrás, que só tinha esses ossinhos aqui. E aí esses ossos eles foram sofrendo alterações e essas alterações geraram os novos indivíduos, ou seja, esses ossos geraram a mão do homem especializada em agarrar, a pata do gato especializada em correr, a nadadeira da baleia especializada em nadar e a asa do morcego especializado em voar. Certo? Então, Darwin dizia que essas homologias eram fruto de um ancestral comum. Só tinha essas características, só tinha essas estruturas para transmitir adiante, ainda que fossem necessárias a realização de diferentes atividades.